que eu sempre digo assim, eu não sou conhecedor de Kardec, sou pesquisador. Então, como pesquisador, vocês vão ver todo o meu estilo é de pesquisador. Não sou nem palestrante, eu sou um cara que se mete a falar do que faz. Só isso. Mas o nosso tema, homossexualidade, é um tema um tanto quanto delicado. E, além disso, a gente acha muito poucas pessoas para falar do tema. Quando me convidaram para falar do tema, de pronto, eu falei assim, não vou cair nessa. Eu não. Mas eu pensei assim, mas não tem sentido eu fugir, porque eu já tinha um texto pequeno sobre isso. Ok? E aí, eu falei assim, não, vou encarar. Vou encarar. E comecei a montar o material. E aí, o que eu percebi, sem pretensão nenhuma, claro, é que houve uma assistência espiritual muito grande. Então, eu acho, e aí depois vocês podem conferir, que eu consegui montar um bom material. A falha vai ser eu explicar o material, que é outra história, tá? Então, esse material já está no meu site há muito tempo, é uma palestra que a gente tem feito em algumas casas, e graças a Deus, a resposta está sendo positiva. E, como eu disse, está no meu site, para quem quiser usar. Se eu faço esse material é bom, eu quero trabalhar com ele, pode trabalhar, não precisa nem de perguntar se pode, então já está autorizado de cara, tá? Se quiser mudar alguma coisa do material, porque ele está lá em PDF, pode passar o e-mail para mim, eu mando o material em PPT, o cara pode mudar o que quiser, tá? Porque eu sempre falo assim, não vejo sentido nenhum eu montar um material com base em vários autores, em várias fontes, e depois segurar como se fosse meu. Eu acho isso um absurdo, considerando que, né, a causa espírita tem que estar na frente, tá ok? Lá no final eu tenho, tá? Já está escrito lá no final, nós vamos passar o site, tá ok? Então vamos lá? Preparados? Então vamos. Todas as minhas palestras a gente começa com uma frase. Essa frase nós buscamos do livro Sexo, Consciência e Amor, ditado pelo Espírito Carlos, pela psicografia de Priscila de Faria Gaspar. Então diz o nosso companheiro Carlos: ainda com relação à moral na conduta sexual, devemos, como em tudo, olhar para o nosso próprio comportamento, ao invés de julgar o comportamento alheio, sem comentários. Fala por si. Nós dividimos o nosso trabalho em tópicos para ficar mais fácil. Nós vamos fazer uma introdução, vamos dar algumas definições e vamos fazer um questionamento para sabermos se é um comportamento natural ou se é um comportamento imoral, como muitas pessoas querem levar, né? Nós vamos dar um pouco da visão bíblica do problema. Depois nós vamos falar no Espiritismo o que acha sobre o tema. Vamos falar o que a ciência tem feito em busca das causas da homossexualidade. E, finalmente, vamos falar como nós, os espíritas, devemos agir. E vocês percebem que esse tema podia estar logo depois no Espiritismo. Mas como eu tenho informações que vai na ciência, que vai sustentar o que está no Espiritismo, eu tive que dividir, entendeu? E aí vocês vão ver como que as coisas se encaixam de uma forma tranquila, muito legal mesmo, tá? Então vamos lá. Introdução. Nossa sociedade, infelizmente, impera vários tipos de preconceitos. Esses nós temos aí como os três principais. Seriam os preconceitos sociais, os raciais e os sexuais. Então nós pegamos lá do Espírito Frei Filipe, do livro O Testemunho dos Sábios, esse trecho da fala dele, que eu achei
muito interessante, porque fala justamente do preconceito. Então, ele vai falar o seguinte: ao preconceito sempre se encontra aliada à ignorância. Significa que nós só temos preconceito das coisas ou das pessoas porque nós somos ignorantes do assunto. Não conhecemos o tema, então nós estabelecemos preconceitos sem conhecer, né? Pois não passa o mesmo, ou seja, o preconceito, de uma representação do acanhamento intelectual da criatura. Uma vez dilatada a sua compreensão, a pessoa torna-se, por consequência, mais tolerante. Então, é essa que é a nossa proposta. Uma proposta de trazer para vocês mais informações para que a gente possa ser cada vez menos intolerante com as pessoas, ou seja, passarmos a ser tolerantes, vermos nas pessoas, companheiros de jornada, que merecem o nosso apoio, a nossa consideração, em vez de nosso julgamento. E para o julgamento, vocês vão ver por que nós vamos poder julgar daqui a pouco. Tá? Então, continua lá. O preconceito sempre parte da criatura inexperiente e limitada em suas concepções. Por que essa criatura é limitada? Porque ela não tem conhecimento. Sem conhecimento, você fica limitado. Então, sua visão é estreita. Com a visão estreita, não tem como você julgar absolutamente nada. Para a gente julgar qualquer coisa, a gente tem que conhecer essa coisa ou fazer o possível para entender o mais profundo que possa, para depois você tirar a sua opinião. Aí sim. Que adianta a gente falar que a reencarnação não existe se você não estudou tudo que o Décio passou aqui? Besteira, pô, você está perdendo tempo. Agora, eu quero ver uma pessoa estudar, fazer uma pesquisa e depois falar assim, não existe reencarnação. Aí que eu quero ver. Né? Então, porque essa de falar que depois de desencarnar o cara vai acreditar, não funciona não. Se o cara é católico, ele vai para junto de católico do lado de lá, depois ele vai manifestar no reino mediúnico e fala, não existe reencarnação. Então não adianta a gente esperar para o desencarne das pessoas, não. Tem que ser o conhecimento mesmo. Né? Eu fiz questão também de buscar na Constituição brasileira, ou pesquisar, para ver se a gente encontrava alguma coisa. Então, no artigo 3º, que estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil, tem vários incisos, e um deles é o inciso 4º, que diz o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, é algo protegido pela Constituição, ou proibido, se a gente quiser entender do outro lado. Então, se a gente está estabelecendo preconceito contra qualquer pessoa, por qualquer motivo, nós estamos infringindo a Constituição brasileira. E como os espíritas que somos, devemos ser cumpridores da lei. Por questão de ética, por questão de moral, de princípio doutrinário. Ok? A gente inicia fazendo uma pergunta. É algo que está na cara? Seis fotos. 6 garotas. Garotas? Será? Vocês conseguem identificar para mim com certeza absoluta quantos garotos tem naquelas fotos e quais são? Eu falo certeza, chutar qualquer um pode chutar, certeza. Não, é este, por isso, por isso. Então, um dos primeiros pontos que eu coloco é isto. Que culpa que tem a criatura de estar num sexo e quando o biológico parece com o sexo oposto? Já é o nosso primeiro ponto. Vocês querem saber quem são? Vamos fazer igual novela, passar e depois no final a gente conta. Passa agora, né? Então tá. Mesmo a gente identificando, a gente fala assim, meu Deus, será que é mesmo? A gente fica, né? Fica na dúvida, porque é cara de mulher. Não tem nada que se fala assim, não, mas isso aqui é de homem. Não tem. Primeiro é Kim Petras. Na verdade, o nome é Tim Petras. Eu sugiro a vocês entrar no YouTube
e colocar o nome lá, Kim Petras, vocês vão encontrar vários vídeos dela cantando. Voz linda, linda, linda. Fantástico. Tem um vídeo que fala sobre ela e parece que aos 2 anos ela já se sentia mulher. Aos 12 já assumiu, mas não sou mesmo, acabou, né? E chegou a fazer inclusive a operação, né, para mudar o sexo. A outra já dizia, Zoe diz assim, que sentia que o seu coração era de mulher. Então é algo de sentimento, não é algo de opção. Eu quero ser assim. Então é muito entranhado dentro do psiquismo das pessoas. Ela dizia que comecei a se identificar com o sexo feminino desde cedo, quando criança. Costumava perguntar à minha mãe, olha o questionamento, Deus cometeu um engano ao criá-lo. Deus cometeu um engano. Deu-lhe um apetrecho a mais que ela não queria. Tá certo? E nós temos casos de crianças. Eu vou passar um vídeo. Esse vídeo está em inglês e eu não vou traduzir porque eu não sei inglês, então não adianta, mas ele tem a legenda. Em um vídeo, então, só tem a legenda e o fundo musical. E à medida que for passando, eu vou marcar algumas coisas no vídeo, só para chamar a atenção de vocês, tá? São pontos importantes, depois eu vou nem comentar, mas só para a gente se fixar no que nós estamos mostrando lá, tá ok? Vamos ver se a gente consegue passar o vídeo.
Posso ir embora agora? Depois disso, falou o quê? Não sei se vocês perceberam. Eu falei que nem ia comentar, não, mas o índice de suicídio, vocês perceberam? Na média, 41% entre os homossexuais. Então, é algo que causa sofrimento a essas criaturas. Não estão ali porque quiseram, porque eu achei bonito, porque eu quero assim, eu prefiro fazer sexo dessa... Não é isso. É muito mais profundo. É isso que nós precisamos conscientizar. E o caso com crianças, este não é o único caso. Tem vários casos, quem quiser pesquisar na internet vai achar muitos casos, mas estou sendo mais 3. Aqui é o caso de Romeu. Menino, garoto, a idade. Nessa idade já tinha 100 vestidos, que gostava de vestir como menino. Aqui um caso de 2 gêmeos. Um deles se sentia como menina, se vestia como menina. Festa de aniversário de 4 anos. Aos 2 anos, ele já se sentia nessa situação, como se fosse do sexo oposto. Promiscuidade? Opção? Safadeza, sei lá o nome que queira dar. Então é isso que a gente tem que entender, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. A tal ponto que nós temos um caso aqui de um menino de 9 anos que queria cortar a diferença dele, deu para entender? Que se a mãe não fica alerta, não vê, estava arriscado dele morrer, porque ia sangrar. Cortar simplesmente o pênis. Então, aí que eu ressalto, é grave porque a pessoa que quer se mutilar é porque o negócio incomoda mesmo. Ou a pessoa que quer se suicidar incomoda. E quem somos nós de fora para julgar? Que direito nos cabe? Qual o motivo que impulsiona uma criança a ter um comportamento contrário ao que se espera para o seu sexo biológico? De onde teria tirado essa ideia para agir dessa forma? Nós vamos encontrar a explicação em Emmanuel. Vamos começar a entender o processo. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte: a homossexualidade, também chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do estudo com bases materialistas. Então, tudo que tem essa base materialista não vai encontrar causa. Onde que está a causa? Porque ela é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, aquela criança que tem um corpo de menino e quer se vestir como menina, é porque ele tem um parâmetro no psiquismo dele, na memória integral, que faz ele ligar e ele quer ser o que ele foi. Deu para entender? De uma forma muito tranquila. Isso para ele é natural. Ele já viveu aqui. Nós é que censuramos. Estabelecemos as censuras, preconceitos. Mas para ele não, natural. Algumas definições. Aqui nós vamos mostrar um certo processo que ocorreu na área da medicina, dizer assim, que foi tirando alguns elementos da questão do homossexual. O termo homossexualismo foi inventado em 1869.
por Karl Maria Kertbeny, jornalista austro-húngaro. Então, agora, daqui para frente, tem uma certa evolução do processo. Em 1973, a Associação Psiquiatra Americana retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Então, não é um transtorno mental mais. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Então, também já agora não é desvio. Nos anos de 90, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Ou seja, tudo que era enquadrado os homossexuais foi caindo. Um a um. Com o tempo, mas foi caindo. E em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo e adota o termo homossexualidade, um progresso para a época. Por que essa diferença? Porque, segundo diz, a terminação ismo indica doença. Mas se não é doença, não pode falar em ismo. Então tem que mudar o nome. Eu, particularmente, acho que o processo vai continuar e vai ter que mudar esse nome de novo. Por quê? Porque quando você fala homossexualidade, automaticamente nós ligamos à questão sexual e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o termo que já está surgindo aí seria homoafetivos. Não tem neutro, né? E acredito que vai caminhar para isso. Daqui a uns tempos, não sei precisar, a época, nós não vamos tratar as pessoas assim mais, como homossexuais, são homoafetivos, ponto. Né? Que é mais a questão de afetividade mesmo. Ok? O Conselho Federal de Psicologia, no ano de 1999, publicou uma resolução, que é a resolução número 1. E ela destacou nos seus considerando são os argumentos para implantar a resolução, de que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Então, assumiu tudo que nós falamos lá para trás, né? E que a forma como cada um vive a sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Nós devemos só compreender, não temos que julgar nem questionar. E mais ainda, que é o importante, proibiu a participação de psicólogos em eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade. Então, esses tais de projeto, que de vez em quando a gente ouve falar, o tal de projeto cura gay, é de uma pessoa que fala totalmente ignorante do assunto. Porque se tivesse conhecimento, nem falava. E não cura. Não é doença, então não tem cura. Não é doença. Ficou claro? Então, aqui nós vamos pegar da Associação Brasileira de Psicologia, que também acabou tirando os termos. Então, por que não é doença? Então, diz assim, não é doença porque o homossexual não apresenta qualquer alteração fisiológica, anatômica ou genética no seu corpo físico. Ou seja, é um cara perfeito, então não tem doença. Não é questão de doença. Distúrbio. Não é correto, uma vez que o organismo físico funciona perfeitamente e a estrutura psíquica está preservada. Então, tem saúde mental e corporal perfeita. Então, não tem distúrbio. Desvio. Leva a acreditar que existiria uma normalidade ideal que não está sendo seguida. Mas quem estabelece o que é normal, o que é anormal? Quer ver? Vamos pegar, eu não sei precisar em termos de tempo, mas vamos pôr aí 50 anos para trás. Todos nós, cada um de nós aqui presente, tinha uma filha de 16 anos, ok? Nós, pais ou mães, sei lá, uma filha de 16 anos. Chegasse perto de nós e falasse assim: papai e mamãe, estou grávida.
o que ia acontecer com ela 50 anos atrás? Rua. Não é só rua, não, é prostituta. Ia para a rua com o nome de prostituta. Pergunto, a sociedade hoje faz isso? Ué, mas não era normal lá? Está dando para entender o que é normal? Isso é besteira. São parâmetros que não valem a pena. De época, varia de povo para povo. E no mesmo povo para variar de ano em ano. Então, que parâmetro que é nosso entendeu? Esses julgamentos que a gente faz é em cima de parâmetros. Então, é esses parâmetros que tem que cair. Ok? Divaldo Pereira Franco, no livro Sexo e Consciência. Esse livro do Divaldo trata de opiniões do Divaldo. Então, não são opiniões de Jonas de Anjos. Mas eu também não posso falar que também não seja. Porque muitas vezes o médico se confunde lá, então é muito difícil a gente saber onde que... Né? Mas, de qualquer forma, eu falo o seguinte. Um dos aspectos do comportamento sexual que as pessoas tentam decifrar é a orientação sexual. Nós vamos explicar o que é orientação. Aliás, ele explica aqui, quer ver? Decifrar o que é orientação sexual. Que é orientação? É o interesse que o indivíduo possui em estabelecer relacionamentos afetivos sexuais com o gênero oposto ou com o mesmo gênero. Agora, presta atenção no que vai falar agora. O espírito, ou seja, todos nós, ok? Realiza experiências em 4 modalidades de conduta sexual. Ou seja, na nossa evolução, cada um de nós vai passar por essa experiência. Eu já deixei de propósito para outra folha, como diz outro, só para não... Né? Foi de propósito. Vamos ver? E aí? A sexualidade é um momento da nossa evolução que não temos interesse sexual nenhum. Geralmente, quando a gente está envolvido com grandes missões, né? A gente pode citar aí, já que foi citado várias vezes, o próprio Chico, né? Não tinha interesse, o negócio dele era a causa, era trabalhar, papapá, né? Heterossexualidade é interesse por pessoa do sexo oposto, que teoricamente é o padrão. Teoricamente. Mas que padrão? Com base em quê? Homossexualidade, que seria então, no contexto, né, o interesse do indivíduo que elege um parceiro do mesmo sexo. Mas e daí? O que te preocupa se o cara, ou se a outra, uma mulher, está beijando lá? O que preocupa? Te fere alguma coisa? Como diz, não é problema deles? Agora, o nosso problema, muitas vezes, sabe o que é? É não ver o amor das outras pessoas. Vocês vão me desculpar. É querer enxergá-los na cama. É isso que é o nosso julgamento. Deu para entender a diferença? Então a maldade está na gente. Não é na pessoa. E bissexualidade é uma pessoa que relaciona com pessoas de ambos sexos. Então diz lá que é um momento que todos nós vamos passar. Ou já passamos, ou vamos passar, porque isso faz parte da evolução do espírito. Ponto. Se faz parte, é um fenômeno natural que não cabe nós julgarmos. Fica claro? Aqui nós pegamos da obra do Dr. Andrei Moreira. O Dr. Andrei Moreira, não sei se já veio aqui alguma vez, mas atualmente é o presidente da Associação Médica Espírita do Estado de Minas Gerais. Então, tem esse livro, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Dentro das obras que eu consultei, um dos mais completos, muito bom mesmo. Ainda mais porque o cara é médico, então fica muito mais fácil, né, para trabalhar esse assunto, né? Então ele diz o seguinte: a identidade sexual representa aquilo que o indivíduo pensa e sente o que é. Ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser
masculina ou feminina, independentemente do sexo biológico. Deu para entender? Então, não importa o que a pessoa se vê. Eu sou mulher, acabou. Sou homem, pronto. O que importa é isso, é o que o cara tem dentro de si. Né? E orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual. Olha, são as coisas diferentes, tá? Um como se vê, o outro é o desejo, né? O desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo no indivíduo ou não, pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Só faltou colocar aqui o que de volta tinha citado, dado a sexualidade. O cara que não tem interesse. Mas está fechando, não fecha? E aí ele define: o homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original. Sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho e se vê e se sente como homem. E a mulher se olha no espelho e se vê e se sente como mulher. Quando dizemos que um indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente a sua orientação do desejo, voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com o igual. E isso é importante porque tem a classificação do transexual, que a gente confunde como homossexual, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O transexual é um indivíduo que tem um sexo biológico com quem nasceu, mas tem a identidade sexual do sexo oposto. Um homem que se olha no espelho e se vê e se sente como mulher. E uma mulher que se olha no espelho e se sente como um homem. Todos os casos que nós colocamos é de transexual, somente das crianças. O transexual tem a orientação do desejo para o mesmo sexo biológico que o seu. Agora, isso que para mim foi a maior surpresa. Palavras do Dr. Andrei Moreno. No entanto, como a identidade é do sexo oposto, a relação é considerada heterossexual. Ou seja, ele está falando assim, se o cara se sente mulher e está tendo relação, o cara é homem, se sente como mulher, em relação sexual com o homem, a relação é hétero, porque importa é o que ele sente, não o que todos os outros estão vendo. Pronto, acabou. Isso para mim, assim, meu Deus, agora caiu tudo. Caiu tudo. Não tem como classificar e julgar mais nada. Né? Então, de fora, é fácil estabelecer julgamentos, preconceitos, mas vive o problema para ver. Né? Ok? E aí nós conseguimos essa imagem. Eu achei interessante, porque ela trata de uma forma resumida do que a gente está falando. Vocês estão conseguindo enxergar, não, né? Mas não vamos aproximar para melhorar um pouquinho, né, meu? Só um pouquinho. Aí eu fiz os cortes, tá, gente? Só para... Identidade de gênero, mulher ou homem, é como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente, como se enxerga, pronto. Né? Orientação sexual pode ser hétero, bissexual ou homossexual. Né? Refere-se ao seu desejo por quem você se sente atraído ou atraída sexualmente. Percebe que são duas coisas totalmente diferentes? É isso que ainda não conseguimos entender. Quando a gente começa a entender, pessoal, peraí. E daí? Né? Sexo biológico. Feminino, intersexual e masculino. E esse inter aqui, provavelmente, é o que tem os dois, né? Então, ele diz lá, refere-se ao órgão genital, então é biológico mesmo, é claro, cromossomos e hormônios. Pode ser predominantemente feminino, masculino ou intersexual, ou seja, a combinação dos dois. E no último aqui, o que eu estou entendendo, posso até estar entendendo errado, tá? Mas o que eu estou entendendo desse último aqui é mais ou menos da forma que a pessoa se veste na hora... Deu para entender? Então, aqui,
É mais a expressão. Então, ele se veste como mulher. Tem muitas pessoas, homens, que se vestem como mulher, mas não quer relacionar sexualmente com ninguém, não. Só gosta de vestir. Talvez seja aquele problema do passado, deu para entender? Ok? Então, isso aqui dá uma visão geral do tema. Mais uma pergunta. Eu adoro perguntas. As perguntas levam-nos à reflexão. É um comportamento natural ou algo imoral? No livro O Sexo, Consciência e Amor, o Espírito Carlos diz o seguinte: a conduta sexual humana obedece a padrões morais e éticos que variam em dada cultura de uma época para outra e, no mesmo período, de uma cultura para outra. Vocês lembram que nós falamos exatamente isso aqui atrás? O que pode ser considerado normal e desejável por determinado povo pode ser pecado, crime ou aberração por outro. Ele vai dar agora os exemplos. Agora vocês vão ver. Exemplos não nos faltam. Entre os antigos egípcios, era comum casamento entre irmãos. Temos isso hoje na nossa sociedade? Agora o mais grave, como diz o outro. Em algumas tribos polinésias, é comum, então é coisa presente, não é coisa do passado, que o marido ofereça os favores sexuais de sua esposa a um visitante, sendo que a recusa é considerada séria ofensa. E aí? Deu para entender? A nossa cultura, nós estamos aqui todo mundo rindo, esse cara é doido. Para eles é normal. Os doidos somos nós. Deu para entender? Para eles, os doidos somos nós. É questão de cultura. É o que eu estou te falando, não adianta você querer estabelecer coisas, porque é cultura. Mas nós podemos buscar outra fonte para sustentar que é algo natural. E aí? Se ocorre no reino animal, nós não podemos falar que é antinatural. E nós não podemos falar que é promiscuidade. E nem que é opção. Não é mesmo? E aí tem o doutor... não sei se é doutor não. O pesquisador Bruce Bagemi, ele diz o seguinte, ele escreveu esse livro em inglês, que eu não vou ler, porque vocês não vão entender o que eu vou ler, né? Então, ele escreveu esse livro e falou assim, que ele apontou cerca de 1.500 espécies de animais que têm um comportamento homossexual. Mas foi pesquisa adiantando, no final a conclusão dele já ampliou. Ele fala o seguinte: o comportamento homossexual é quase universal no reino animal. Quase universal quer dizer, atinge quase todos os animais. Então, se existe esse tipo de comportamento no reino animal, como é que nós vamos falar que não é natural? E mais ainda, vocês vão entender agora. Espero que seja o próximo slide. Não, mas antes desse, esse aqui eu fiquei assim, meu Deus, será? Entre os leões, que a gente pensa, a turma mais macha da natureza, né? Tem lá. Vocês estão querendo o que mais então? Uma certa percentagem de leões africanos machos abandonam as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. Aí, gente, e aí? Nem eles aguentam segurar. Está todo mundo saindo do armário. Entendeu? Agora sim, que é o que eu estava querendo dizer. A causa, que é a coisa muito mais profunda. Quer ver? Livro Vida e Sexo de Emmanuel. Então Emmanuel vai falar o seguinte: o instinto sexual
exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução. Significa que o instinto é coisa que vem lá, ok? Lá de trás. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Então, o que ele está falando? Que as nossas experiências sexuais hoje estão vindo de onde? Do reino animal. O que nós mostramos que está lá no reino animal? O que nós mostramos que acontece no reino animal? Deu para sentir agora? Ou seja, nós estamos trazendo de lá. De existência em existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal. Então está situando nós, especificamente na esfera animal, a individualidade erguida à razão, ou seja, do reino animal, você chega à condição de homem, surpreende em si mesmo, se depreende em si mesma, todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então agora é a hora de ajustar isso tudo. Mas sempre de lá. Fazer o quê, né? É o processo evolutivo. Na visão dos autores bíblicos, eu gosto de trazer muitas coisas que eu faço em termos de palestra, eu gosto de trazer visão bíblica, porque sempre uso a Bíblia para combater o espiritismo, para sustentar umas ideias malucas e tal coisa, e essa é uma. Né? E sustenta a ideia de que a homossexualidade é proibida na Bíblia, então Deus condena, e papá. Ok? Nós temos o companheiro Mauro Felipe, e ele é um estudioso de Bíblia, então ele tem um site no YouTube, põe muitos vídeos lá de explicação. E esse específico da homossexualidade eu achei interessante porque ele vem nos mostrar que a proibição bíblica, não, vamos mudar a forma, a proibição que está na Bíblia, melhor dizendo, quanto à questão homossexual, não está por questões morais. Está sendo colocada simplesmente porque à época, e não vou garantir se acontece até hoje, mas na época os judeus eram altamente machistas. Então o que isso não admitia num homem é ter um comportamento de mulher, porque a mulher não valia nada. Deu para entender? Não era questão de moral. E tanto é que a gente pega os dois textos bíblicos que falam: como homem não te deitarás como se fosse mulher. Se igualou a mulher, deu para entender? E aí o outro: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, então os dois trazem o mesmo sentido. Né? E aí vem no Levítico 18, 22, tem uma nota de rodapé na Bíblia anotada, e fala assim: o homossexualismo é claramente proibido. Quer dizer, o pobre cristão que lê aquele negócio que não tem um conhecimento, realmente está proibido. Ainda mais que ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é que lascou mesmo, que vai achar que foi. Deu para entender? Mas só que é cultural. É cultural. O povo era machista. Mulher não tinha valor. Vocês sabiam que dentro da cultura judaica, eu não estou falando de hoje, tá, gente? Eu não sei hoje, tá? Estou falando do período bíblico, tá? Vocês sabiam que as mulheres, em regra, não recebiam herança? Só tinha herança se na família não tivesse nascido filhos homens. Sabiam disso? E mesmo assim, se essa mulher não tinha irmãos, ela herdava, mas ela só podia casar com alguém da família do pai. Eles não queriam que a herança saísse dividindo. Deu para entender? Então, essa cultura é que está aqui. Essa cultura machista que está aqui nos textos. E o Kardec deixa isso muito claro, falando que a cultura da sociedade reflete em suas leis. É claro. Reflete nas suas leis. Então, querer buscar texto bíblico para falar
que a homossexualidade é proibida, sinto muito. Falta de conhecimento. Com certeza. E aí nós temos rei Davi. Conhece? Bom, Davi era pastor. E o rei Saul passava por um sério problema de obsessão. E aí os empregados do rei falaram assim: por que você não busca alguém que saiba tocar harpa? Porque você está na crise, o cara toca harpa, você vai ficar calminho. Aí eu disse: não, gozado, tem o filho de Jessé, Jessé tem um filho que toca harpa bem, justamente o Davi. Está certo? Aí eles foram lá na casa de Jessé, falaram: o rei está chamando seu filho para tocar harpa para ele. Então o texto fala que toda vez que Saul ficava lá incorporado, Davi tocava harpa e ia ficar calminho, o espírito ia embora. Para eles era isso. Tá? Então, esse Davi foi o que lutou com Golias, né? Tá? Lembra da história? Na guerra dos filisteus, tal. Bom, então vamos ver agora o primeiro encontro dos dois. Ok? Sucedeu o quê? Acabando de Davi de falar com Saul, então foi chamado e foi lá apresentar para o rei Saul. Então acabaram de conversar. A alma de Jonatas ligou com a de Davi. Jonatas era filho de Saul. Amor à primeira vista. E Jonas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança, fizeram um trato, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou Jonatas da capa que vestia e deu a Davi. Como também deu a armadura, a espada, o arco. Deu para entender? Primeiro dia que encontrou, ele amou à primeira vista, deu presente para ele. Beleza, vamos. Se estivesse no shopping, comprava o shopping todo. E aí tem um certo momento que o rei Saul desentende com Davi. E queria o pescoço dele. E falou isso, e o Jonatas escutou aquela história. E foi lá e dedurou o pai para Davi. O papai está querendo seu pescoço. Quer dizer, o cara trai o pai para salvar a pele do amigo. Ok? Só que Saul, nesse período, ele estava em guerra ou em conflito com os filisteus. E nessa guerra, infelizmente, ele morre. Morre o rei, morre Jonatas e parece que mais 2 filhos. Mas antes disso tem um momento lá que os dois se encontram, uma despedida lá. Ele levantou Davi e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Os juntos aí é ele e Jonatas, tá? E aí na guerra com os filisteus mataram Jonatas, Abimaeleque e Melquissua, que era filho de Saul. Então 3 filhos de Saul morreram. E aí então, o que aconteceu? Pranteou Davi a Saul, ou seja, chorou. Davi então chorou pela morte de Saul e Jonatas, seu filho, e fez essa lamentação. Lamentação é um cântico, né, que ele obrigou todo Judá, toda a tribo de Judá, a cantar. Seria o hino do arco. O hino é grande, eu não vou colocar tudo, porque não vou ficar aqui a noite inteira para cantar, né? Então eu só tirei o que interessa. Davi falando, tá? Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Mais claro do que isso não tem jeito. É um caso ou não? Mas lá na Bíblia não está falando que os homossexuais são condenados? Alguém condenou os dois? É estranho, não é? Vai saber por quê, né? E aí nós temos a primeira carta de Coríntios, que é escrita por Paulo, né? Dirigida aos cristãos da cidade de Coríntios. Nós pegamos em 2 versões bíblicas. Ok?
uma Bíblia online, que você vê na internet, e uma Bíblia do Peregrino, que essa eu tenho pessoalmente em casa. Eu vou fazer uma pergunta. O que está errado nesses dois textos? Por favor. Pode falar um de cada vez, por favor. Sem briga. A impressão que esse texto é moderno. Hein? A impressão que esse texto é moderno, que essas expressões não existiam na época. Muito bem. Se a palavra foi criada em 1869, vocês lembram lá que nós colocamos lá atrás? Mas só entrou em dicionário no ano de 1899. Significa que o quê? Que jamais poderia constar em qualquer texto bíblico. Os pobres coitados que não sabem disso, é proibido. Deu para entender a diferença? De propósito. Aí eu sempre falo de uma expressão que Jesus usou, que, assim, que cada vez mais eu fico mais consciente dela. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a aplicação dela aí. Tá certo? Agora vamos ver no espiritismo. Claro, né? Tudo é preparo para chegar aqui, né, meu? Você vai pensar que eu ia falar sobre homossexualidade, não falar de espiritismo, não tinha jeito, né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou 4 livros, né? Dependendo da tradução. Então, tem um capítulo, no segundo livro, tem um capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências. E dentro desse capítulo tem um item chamado Sexo nos Espíritos. Pergunta número 200. Os espíritos têm sexo? Não, como entendeis? Porque o sexo depende do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Os espíritos estão falando, os espíritos superiores, vou colocar melhor, estão falando que os espíritos não têm sexo? Ou não tem da forma que a gente entende? Qual é a forma que a gente entende? Biológica. Há entre eles amor e simpatia. Então está falando que o sexo é mental, é psiquismo, não é físico. Fica claro? Fica, gente. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, ou seja, você está no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação. O que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Então a escolha do corpo vai depender do nosso planejamento reencarnatório, daquilo que a gente quer vir para resolver, para pagar, para experimentar. Aí sim nós vamos definir qual corpo nós viemos. Se nós homens, se nós só nascemos como homens, como é que você vai saber o que essa mulher sente quando ela está grávida? Quando ela fala assim, vai lá na padaria e compra aquele doce para mim. Chovendo, claro, tinha que estar chovendo. Né? Como é que você vai saber o que ela sente? Não é? E eu acho assim, eu falo assim, a mulher tem uma sensibilidade que eu falo assim, meu Deus. Veja bem, casal com filho novinho, de berço. Mas é um casal moderno, não põe o filho para dormir entre os dois. Até que é perigoso de amassar, né, coitado. Aí põe num quarto separado, não é isso? Um quarto próximo é separado. Porta aberta, claro, não vai fechar a porta. Então, está lá a criança dormindo, os dois dormindo, lá para as 3 horas da madrugada, a criança dá um resmungo. O que acontece? Hein? A mãe levanta
vai lá e olha. E o pai? Roncando alto, beleza. No outro dia não sabe nem o que aconteceu. Essa ligação que eu estou querendo dizer, da mãe com o filho, isso é fantástico, porque só mulher tem. E para o homem ter, ele tem que ser mulher um dia para ser grávida, para ser mãe, para ter essa experiência. Deu para entender? Senão não tem jeito. E aí, Kardec diz assim, explicando essa questão: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Então está confirmando a resposta. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Então, por isso que eu tenho que nascer como mulher, para saber como a mulher está grávida. Deu para entender? Tem que aprender. Aquele que sempre fosse homem só saberia o que os homens sabem. Então, no nosso processo evolutivo, nós iremos variar homem, mulher, e sair caminhando para ir acima, como diz o outro, até chegar na evolução. Nós vamos ver em André Luiz qual é o nosso destino nesse processo. Ficou claro? Então, o nosso espírito pode escolher nascer num corpo, vamos usar a expressão mais de interior, né? De macho, né? Ou um corpo de fêmea. Mas o que está atrás disso? Que é essa questão que eu comecei a pensar, a ficha caiu. O que está atrás dessa coisa tão simples aí? Algo muito interessante. Porque atrás disso está provando que o nosso psiquismo é duplo. O nosso psiquismo é duplo, porque se não fosse, como é que eu vou entrar no corpo de mulher? Ou a mulher entrar no corpo do homem? Como eu tenho os dois psiquismos, tanto faz o corpo que eu vou escolher. Deu para entender ou não? Isso é fantástico, essa visão é fantástica. Eu demorei para entender esse processo. As primeiras palestras, eu não falei sobre isso. Só na sequência que foi surgindo a ideia. Posso te fazer uma pergunta? Seguindo essa linha que você está colocando, que aí eu escolhi, no caso, vir como mulher para ter essa experiência feminina. Sim. Aí vai que, de repente, no meu psíquico, eu tenho masculino e não feminino. Como que eu explicaria isso se eu, no caso, teria escolhido vir como mulher, mas por que eu tenho o corpo de mulher e meu psíquico está masculino? Oi. Repete a pergunta, senão não está filmado. Você vai estar captando o ângulo da sua boca. Então, pega o microfone para ele, então, para fazer a pergunta, por favor. Então você repete. O problema é mudar a pergunta dela, não vai dar certo. Vai que eu não sei responder, eu mudo. Mas deu para você entender? Mais ou menos deu, vamos lá. Digamos que eu, na minha outra encarnação, fui um homem. Sim, E nesta, eu escolhi vir como mulher para ter essa experiência feminina. sim. Por que então, de repente, acontece de eu estar aqui num corpo de mulher, mas o meu psíquico ser masculino, e eu não aceitar esse corpo feminino? Então, por que se deu isso? Isso que eu não consigo entender. Tá. Veja bem, entre a programação... Não, primeira coisa, tem que ficar claro. A sua permanência em determinado sexo por algum tempo, acaba que seu psiquismo fica impregnado das coisas que aquele sexo faz. Vamos supor, você vem muito tempo como homem, então no seu psiquismo a parte masculina sobressai. Tá? E quando você vem para o corpo, como feminino, como essa parte masculina sobressai, aí no corpo, essa parte masculina vai vir para fora, porque está dentro de você. Então você não vai aceitar o corpo por isso, embora você pediu para vir nesse corpo. Veja bem, coisa interessante. A gente fala, por exemplo, em tudo que é programado, não é isso? Você programa para vir para casar com um cara. Você cai aqui, você vai necessariamente casar com aquela pessoa? Não necessariamente, porque pode surgir uma situação que o primeiro sapo que passa na sua frente, você encanta com ele, e não é ele. Não é o príncipe que você procurava.
programar é uma coisa, cá é outra. E o corpo reflete no espírito, o espírito reflete no corpo. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, quando Kardec vai falar. Tá? Então, o planejado, tudo bem, nós planejamos, vamos lá. Agora, quando cai aqui, o psiquismo é forte, você não aguenta segurar, e ele sai como uma contrariedade, deu para entender? E a próxima vez nasce mulher? Não, a questão de máxima mulher... Tem que se acostumar. Veja bem, a coisa tem que ficar clara para nós é o seguinte, espera aí, a coisa tem que ficar clara é o seguinte, nós temos que aprender o que dá os dois sexos, pronto, fato. Ou seja, as experiências que dão o sexo masculino, todos nós temos que aprender. As experiências que dão o sexo feminino, todos nós temos que aprender. Se vai gastar 10, 500, 1.000, não faz a mínima diferença. O Espírito é eterno. Mas nós vamos aprender. Não é falar assim, hoje eu venho... Nós não sabemos, porque cada caso é um caso. Entende? Mas que vamos ter que aprender, vocês vão entender um pouquinho lá na frente, quando a gente vai falar de outras situações. E nós vamos colocar a posição de Kardec, nós vamos colocar a posição de André Luiz, que vai ficar definido qual é o nosso destino, em termos de espírito. Mas o fato é, se nós não tivermos esse psiquismo duplo, nós não poderíamos nascer num sexo e no outro, alternativamente. Porque se eu tivesse só um psiquismo, eu só nascia em um. No outro, eu já nascia para não dar certo. E nem todo mundo que muda de sexo assume a personalidade do sexo anterior. Deu para entender? Se aquilo não está impregnado de uma forma muito forte, você pode muito bem mudar de sexo e ficar na boa, tranquilo, comportar como pessoa normal daquele sexo, sem problema nenhum. Ficou claro? Então, teoricamente, somos isso. Teoricamente. Tá certo? Agora que é o X da questão. Na Revista Espírita do ano de 1866, Kardec escreve um artigo cujo título é As mulheres têm alma? Não se assustem. Não se assustem, porque era uma dúvida atroz. O homem, biblicamente, Deus soprou, então da ideia assim, ó, tome que o Espírito é teu, e ele foi. A mulher foi tirar de onde? Não soprou o Espírito dela. Não tem. Deu para entender? Então, era uma dúvida teológica, sim, fantástica. E Kardec resolveu escrever sobre esse tema. Né? E desse artigo de Kardec, tiramos alguns trechos bem interessantes, focamos mais no que interessa para nós, para vocês entenderem como que Kardec já estava falando sobre isso. Então, ele diz lá, o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, aí vai responder um pouquinho a sua pergunta, tá? O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe este mesmo organismo. Aquela situação que eu dei. A pessoa vem muito tempo como homem, depois nasce como mulher, aí vem sentir o doze do parto, a questão da mãe. Deu para entender? O espírito dele vai aprendendo aquilo que o corpo provoca também. A questão de menstruação, TPM e outros bichos mais, ele vai ter que sentir. Então, isso vai refletir no espírito dele. Porque o físico acaba refletindo, é isso que está falando. Né? Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Deu para entender a linha de trabalho? Se essa influência repercute na vida corpórea, a vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea. Se o psiquismo é todo forte masculino, quando ele vem para cá, não importa o corpo, o psiquismo vai ser forte masculino. Se for no homem, não tem problema. Se for na mulher, então vai ter o corpo de mulher, mas um psiquismo masculino. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinham como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Agora que é o X. Mudando de sexo. Poderá, pois, sobre essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acabaram de deixar. Assim se explicam anomalias aparentes
que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec está falando de quê? É muito sutil, mas está lá. E preste atenção no termo que Kardec usa. Ele está falando anomalia aparente. O que significa ser anomalia aparente? Se não algo que é natural, que nós estamos vendo como anomalia. Deu para entender? Então Kardec está falando que a homossexualidade é coisa natural. Ou eu estou vendo coisa demais? Estou vendo coisa demais? Pois é. E depois que eu percebi que essa imagem é uma imagem egípcia, né? Quanto tempo que tem a cultura egípcia? Uns 3.500 anos, no mínimo, né? 3, 4 mil anos atrás, não é isso? Quer dizer, é coisa antiga na humanidade, não é coisa nova, não. Não tem nenhuma novidade. Tinha cultura que os homens se iniciavam dessa forma, pegando os jovens, práticas sexuais homossexuais e pronto. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa, ou seja, é psiquismo puro, não é biológico. O sexo é, portanto, mental, em seus impulsos e manifestações, transcendendo qualquer impositivo da forma em que se exprime. Ou seja, o biológico não manda nada nessa história. E mais na frente, continua. O sexo, ele até continua e repete. O sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, o grande alerta: ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Então, qualquer coisa que você desregrar no sexo vai ter repercussão. Seja de corrupção sexual, você adotou para a sua vida, desregrou, vai ter que pagar, vai ter que harmonizar. Emmanuel, livro Vida e Sexo. Isso aqui tem um detalhe muito interessante, eu vou ver se vocês conseguem perceber. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, ou através das reencarnações, né, o espírito passa por fieira imensa de reencarnações, ora dentro da feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos assim pronunciado em quase todas as criaturas. O que ele está falando aí? De novo, psiquismo duplo. Homem e mulher serão, deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Então, ao longo do tempo, nós vamos reencarnando e vamos adquirindo esses valores, tanto de um como de outro. Então, nosso psiquismo é duplo. Então, é o segundo que temos da duplicidade do psiquismo, certo? Kardec e agora Emmanuel. Mas tem André Luiz também. Então, André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz o seguinte: homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada dos característicos viris e feminis em cada indivíduo.
o que não assegura a possibilidade... esse complemento é fantástico. O que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todo mundo. Então, não tem padrão. Não tem como você estabelecer padrão. E daí completa, né? Segunda constatação de normalidade que a maioria dos homens estabelece para o meio social. Não tem como estabelecer. Agora, só chamar a atenção, porque lá na frente nós vamos falar da escala Kinsey e nós vamos voltar a André Luiz. Ok? Divaldo. Frequentemente o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade do retorno em outra. O abuso numa polaridade te impõe retorno na outra. Está no corpo de homem, abusou do sexo, vem como mulher. Está mulher e tem que aprender a harmonizar. Essa é a ideia. Portanto, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual. Não tem nada de biológico, a ciência não vai achar a causa se continuar do jeito que está. É o espírito e é psiquismo. Divaldo ainda. Isso aqui o nosso caro Nazareno Feitosa, inclusive, falou nisso, eu até comentei com ele. A homossexualidade pode ser desencadeada ou influenciada por um processo obsessivo. E aí? Ao longo do tempo, a gente vai lendo algumas revistas espíritas e encontra situações que nos faz mudar de ideias diante dos fatos que ali são colocados. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Kardec afirma categoricamente de que não há posse física de um espírito desencarnado a uma pessoa encarnada. Na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de dezembro, ele apresenta um caso chamado o caso da senhorita Jolie. E ele começa o caso mais ou menos assim. Fui muito incisivo quando eu disse que não há posse física. Entretanto, então ele muda de ideia. Literalmente muda de ideia. O que é normal? O escritor, quando muda de ideia, volta na segunda edição, na edição seguinte à mudança de ideia, ele vai no livro e muda a ideia. Não é isso que é o normal? Só que Kardec não fez isso. Ele vai mudar essa informação, sabe em que livro? A Gênese. Ele volta no tema. E aí, o que acontece com nós espíritos, ou pelo menos com a grande maioria? Não lê a Revista Espírita. Não lê a Gênese. Então, fica com a informação dos dois primeiros livros. E, de pé junto afirma, não há posse física. Ainda briga por isso. Quando Kardec mudou de ideia. Então, numa situação dessa, que um espírito desencarnado, consegue apossar do corpo de uma pessoa viva, e cisma de praticar atos homossexuais, a pessoa não tem controle e faz. Mas tem dois espíritos no corpo? Não. Necessariamente não da forma que nós entendemos. Porque para um outro espírito apossar do meu corpo, o meu espírito tem que se afastar dele. Embora ligado pelo perispírito. Se desligar, Deus Bahia, só outra encarnação. Tá? Então, meu espírito afasta do meu corpo, mantém um cordão umbilical com o meu perispírito e espírito lá. Aí aquele espírito vem, assume o meu corpo e pinta e borda. Depois volta, eu não quero essa coisa não, toma você de volta. E neste momento pode acontecer. Ficou claro ou não? Quanto à questão da possessão, eu tenho textos, eu estou falando, porque é um tema que eu estudei, eu fui fundo em cima disso, depois no meu site, quem quiser entrar lá e
e ver as informações que a gente passa do texto, tá? Porque não é só isso, não, tem mais coisas também. Aqui eu só dando uma ideia para a gente situar, ok? Então tem essa possibilidade. Então o cara entrar no processo de prática homossexual por influência espiritual, por obsessão. Concorda? O espírito consente. Hein? O encarnado consente. Quem é que está... Isso fala em tese. E fala em tese é o seguinte, porque, veja bem, se você está numa faixa vibracional muito baixa, um espírito... Não. Não vamos tirar que eu também não gosto de situação, porque normalmente os espíritos provocam o que nós já temos dentro de nós. Eles não inventam moda. Então, pode ser que, pessoalmente, a pessoa tinha uma tendência e não praticava. Tudo bem. Mas com a influência, pode praticar. Agora, só que eu quero alertar que quando eu estou falando de possessão, a coisa é mais grave, porque na possessão não depende da pessoa gostar ou não, ela faz o que quer. Numa possessão, o espírito pode levar o encarnado à morte. Pular na frente de um carro, de um trem, sei lá, do que for. Ele pode levar. Né? Ok? André Luiz. Aos homens aí, hein? Cuidado. Vem chumbo grosso. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, é conduzido pelos agentes da lei, então é reencarnação compulsória, a renascimento doloroso em corpo feminino. Agora quer ver, meu. Bate agora. E para ajudar a questão, não dá bota o marido que bate na mulher. Tem que juntar, senão o cara não aprende, né, meu? Tem que aprender. Não tem jeito. Então, não é castigo. O que ele fala no final? Para que, no extremo desconforto do íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe. É para valorizar a mulher, não é castigo. As mulheres estão tudo rindo, né? Só para vocês também. Ocorrendo idêntica situação, né? A mulher é criminosa, só para você também, meu. Pensa não. Hein? Das mulheres? Também das mulheres? Ah, está idêntico só. Gozado, você até falou, eu não tinha percebido. Porque eu achei isso lá na frente e eu já preocupei com o outro. É no mesmo livro, vai você ver. Página, na mesma página 209. Ocorrendo idêntica situação, a mulher criminosa, que depois de arrastar o marido à devassidão, à delinquência, tal, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, ou seja, para a vida espiritual, né? Leva todos esses problemas para lá. Requisitando quase sempre, então não é todas as vezes, a internação em corpo masculino, para que saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem. Deu para entender? Agora sim, nosso destino final. Isso aqui é fantástico, agora que a gente vai entender onde nós vamos chegar. Quanto à perda dos característicos sexuais, ou seja, quando nós deixar de ser uma mulher, esse lado assim forte, né? Estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Ou seja, quando a gente aprender toda a experiência que o corpo masculino dá, toda a experiência que o corpo feminino dá, aí vai acabar. Ou vai unir tudo em um só. Mas até lá, rumando após milênios de burilamento, ou das reencarnações para frente, né, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Entenderam? Então, na evolução, nós juntar tudo no mesmo patamar, não tem essa divisão mais.
Não sei que eu ia falar alguma coisa, acabou que fugiu. A ciência em busca de explicações, que não vai achar nunca. Não vão na questão. O dia que elas encontrarem espírito, elas vão encontrar um punhado de coisa, mas até lá não vai encontrar nada. Sempre houve uma briga entre os teólogos e os cientistas. A questão da Bíblia, não tem outro jeito, né? Então lá na Bíblia está escrito, né? Que é sempre Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente vai ver em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fogo da vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, naquele momento, toma que o Espírito é teu. Passado um certo tempo, Deus faz o homem dormir e tira uma costela dele e faz a mulher. Interessante, né? Se o homem não tivesse a mulher dentro dele, como é que ia tirar a mulher dele? Da costela. Está dando para entender, gente? Então nós podemos entender que o físico também é quase que os dois. A diferença nossa física é muito pequena se olharmos o conjunto, ok? E tem coisa que se você pegar um homem e começar a injetar nele hormônios femininos, daí a pouco você está crescendo. Como da mulher, ao contrário. Então a nossa diferença física também é muito pequena para a gente ficar criando esse. Deu para entender? Essa diferença de sexo, homem e mulher, não tem muita diferença, na verdade. Mas o que mais me chamou a atenção da gente não foi isso, não. Foi esse texto aqui agora. Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Ok? O que está errado aí? Não. É questão de português. O que está errado em questão de português? Não. Deus criou o homem. Por que agora vem os criou? Deus criou os homens, criou macho e fêmea. Ótimo, beleza pura. Mas se foi dito que Deus criou o homem, macho e fêmea, ele o criou. Então, neste momento, segundo o que eu estou entendendo agora, posso estar errado, que na verdade Deus estava criando o quê? O espírito humano. E nessa criação ele criou macho e fêmea. Fechou? E não estou, graças a Deus que eu não estou pensando nisso sozinho. Assim, eu vou falar isso, o pessoal vai me julgar o ovo até. E aí eu fui atrás de um livro apócrifo chamado Livro dos Jubileus. Ali não seria macho ou fêmea? Não, é macho e fêmea mesmo. É, e fêmea mesmo. Quer ver? Então, no livro dos Jubileus, que foi escrito por volta do século II a.C., está escrito o seguinte: no sexto dia, ele que é Deus, né, criou todos os animais da terra, o gado e todas as coisas viventes. E depois disso, ele criou o homem e criou o macho e fêmea. Fechou? Só depois que cria Eva. Aí ele viu que o homem estava sozinho, depois que cria Eva. Então, estava criando o homem, macho e fêmea. Que somando os dois textos bíblicos, você dá essa sequência. Então, agora faz sentido para mim, do jeito que está lá, não dá. Por que os criou? Nunca entrou em mim como essa ideia. Não tem sentido. Agora sim. Então, na verdade, o que eu estou entendendo hoje? Naquela criação, Deus criou a sua imagem semelhante, criou o homem, ou seja, Ele criou o espírito humano, macho e fêmea. Aí fecha com tudo que nós estamos falando. Fecha com tudo que nós estamos falando. Os cromossomos. Programação do nosso corpo físico. Que podemos falar até em última análise que será o nosso próprio corpo físico. Então, nós, seres humanos,
somos formados, melhor dizendo, temos 46 cromossomos, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. O que nos faz macho e fêmea é a alteração só de um cromossomo. É o par XY e o par XX. Esse par representa somente 4,35% do total de cromossomos que nós temos. Pergunto: significa alguma coisa esse 4,35%? É muito pequeno. Então, é isso que a gente tem que entender. Em relação a homem e mulher, nós somos quase iguais mesmo, não faz muita diferença, não. Percebe? Então, quando o espírito vem num sexo ou no outro, então, ele não está vendo também grande diferença nesse sexo para fazer. Taoísmo. Diagrama de Tai Chi, que é o tal de Yin e Yang, que representa o quê? Nós, enquanto espíritos imortais, possuímos ambos os polos sexuais, que são o feminino e o masculino. Então, mais um que vem falar do psiquismo duplo. Mais uma fonte. Lembra que eu falei da escala Kinsey? Então, Alfred Charles Kinsey era um entomologista que eu tinha que correr na história para saber o que era. É um cara que estuda os insetos. Então, ele começou a estudar a questão da reprodução, do sexo, gênero, tal, e depois caminhou isso para o lado humano, da reprodução, e criou uma escala, que chama da escala Kinsey, que, segundo dizem, ainda é hoje usada para o entendimento da diversidade sexual humana. Então, a escala Kinsey, representada numa imagem, seria isso: 0 a 6. O 0 é hétero total. No ponto 1, 20% homem, 80% mulher. No ponto 2, 40% homem, 60% mulher. No ponto 3, 50 de um, 50 de outro, e vai mudando a escala. Lembra que eu disse que ia falar André Luiz? Vamos buscar André Luiz agora? Então, o que fala André Luiz? Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo. Fechou com a escala do cara? Fechou? Fantástico. Eu adoro pegar gente de fora para sustentar o que nós estamos falando. É um caso. É um cientista, um pesquisador. Exatamente o que André Luiz falou, exatamente a mesma coisa. Percentuais diferentes. A escala dele mostra isso, é percentuais diferentes. Acentuadamente de um, de outro. E o ponto 3 é o ponto 66, aquela imagem que eu criei lá, que nós somos mais ou menos duplo, é isso? Então é mais um também que nós podemos falar que está falando do psiquismo duplo do ser humano. Ah, mas tinha que trazer Jung, né? Não é ele? Não é o cara da psicologia analítica? Então ele tem lá um termo chamado ânima e ânimos, que na verdade esse termo traduz. Ânima seria a parte feminina no homem, e ânimos seria a parte masculina na mulher. Desde a origem, todo homem traz em si a imagem da mulher. Não a imagem desta ou daquela mulher, mas de um tipo determinado. O mesmo acontece com a mulher. Ela também traz em si uma imagem do homem. Então é mais um que está falando a mesma coisa que, em outras palavras, do nosso psiquismo duplo. Mais um caso bem interessante. Doutora Ellen Hambach.
pesquisadora da encarnação, mas ela trabalha mais com a regressão de memória induzida. Ok? Então, ela pegou 804 pacientes, entre homens e mulheres, e por indução hipnótica, levou essas pessoas em 10 períodos da humanidade. A partir do ano 2000, 1500, antes de Cristo, 1000, tá? Ok? Então, leva a pessoa, você está no ano 2000 antes de Cristo. E, quando a pessoa voltou deste período, ela fez várias perguntas para essas pessoas. Tipo assim, o que você estava vestindo? O que você estava calçando? Pediu que no momento estivesse na hora de estar numa refeição. O que você estava comendo? Em que vasilha você estava comendo? Que vasilha você usava para comer? Que sexo você pertencia? Entende? Então, várias perguntas. Essas perguntas, no final, ela fez uma tabela. Tipo essa tabela que está aqui, que é essa tabela do sexo. Então, aquelas 804 pessoas, neste período todo, de 2000 a.C. ao período 2000 depois de Cristo, elas ficaram flutuando na faixa dos 50%. O que isso representa para a doutora Ellen Brown? Isso para ela foi fantástico, porque ela fala assim, isto fecha com o histórico da humanidade. Ou seja, tudo que está registrado na história, esse pessoal viveu. Porque se eu te levar na regressão de memória, por mais que você tenha conhecimento de história, você não vai saber todos os detalhes de como essas pessoas viviam nessas épocas. Ou comia assim, que bicho que comia, que carne. Deu para entender? São tantos detalhes que você não sabe. Mas como é que essas pessoas souberam? E ela ainda acrescenta, ela fala assim, o universo dessas pessoas que eu pesquisei, 78% eram de mulheres. E as pesquisas tinham sido feitas à época, pode ser que tenha mudado, é que se chegasse perto da mulher e perguntasse assim, na próxima encarnação, você quer nascer homem ou mulher? A maioria iria dizer, eu quero nascer homem. Então ela diz que se fosse fruto de imaginação, a escala ia dar homem só lá no topo, o tempo todo. Então isso é o quê? É a ciência provando o que nós estamos falando. Fica claro? E ela tem um outro livro chamado Vida Antes da Vida. E ela, nesse livro, ela faz uma pergunta aos pacientes dela. A pergunta é: escolheu você o próprio sexo antes do nascimento? Aí o que é que ela fala? O impressionante resultado das respostas a esta pergunta na minha pesquisa consiste em constatar que nenhum dos 750 pacientes sentiu que o seu próprio ego era masculino ou feminino. Ou seja, eu não sentia se era homem ou mulher, era um trem definido. O próprio ego em desenvolvimento, que se movimenta e acumula experiências ao longo de muitas existências, está, na realidade, acima das disparidades sexuais. E presta atenção agora. E deverá incorporar ambas as experiências. Vale dizer, os princípios masculino e feminino. Fechou o que a doutrina fala? Fecha? Então ela constatando, na realidade, o que a doutrina espírita está falando. Nós temos que entender as experiências dos dois sexos, exatamente o que está falando aqui. Fantástico. Porque isso é fora do meio espírita e é científico. Então, resumo do nosso psiquismo duplo. 8 fontes. Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos André Luiz e Emmanuel. Eu não saí procurando mais não, tá, gente? Aqui o que surgiu no meu trabalho. Não saí procurando se tem mais. Eu acredito que tem mais. Se a gente percorrer, a gente acha muito mais. Só o que surgiu aqui, na medida que eu for fazendo o trabalho, tá? Então, Livro dos Espíritos, André Luiz e Emmanuel. Então, nós temos aí, são base no Espiritismo. Na Bíblia, dentro dessa visão que eu passei, no taoísmo, uma visão espiritualista. E, na escala Kinsey, Jung e a regressão
a vida passada, nós temos então a ciência apoiando. Ou seja, nós temos 3 fontes com 8 sustentando tudo isso que nós estamos falando. A revista Isto é Independente publicou uma pesquisa que estava querendo comparar o cérebro e a sexualidade dos gays. Então eles chegaram à conclusão que o cérebro de um homem gay, por exemplo, é similar ao de uma mulher. O contrário também vale. Nós vamos mostrar no gráfico, vai ficar mais fácil de entender. Então, o que eles fizeram? Pegaram o pessoal na tomografia para ver o fluxo de sangue nas amígdalas, no cérebro. E tiraram fotos. Cérebro de um homem heterossexual comparado com o cérebro de uma mulher homossexual. A imagem semelhante. Cérebro de uma mulher heterossexual. Cérebro de um homem homossexual. Imagem semelhante. Amígdala direita, amígdala esquerda. Essa mesma reportagem saiu no portal G1, da Globo. A imagem fica bem melhor aqui, tá vendo? Compara esse aqui, ó, com este e esses dois do meio. Os das pontas e os dois do meio. Então, de certa forma, aqui está podendo dizer assim, que o físico está refletindo essa dualidade. Somos dois. Somos os dois. Numa pesquisa feita, deixa eu ver onde que foi aqui. Em Washington, os cientistas chegaram à conclusão que as crianças trans, que seriam transexuais, não estão fingindo. Elas existem. Aí mostra cada Angelina Jolie com o filho, ou a filha, que o nome está aqui, eu não sei nem pronunciar, quem souber. Mas, voltamos, está na cara, percebe? Olha você vê. Quem vai falar que é a menina? É muito perfeito, não tem, sabe? Por que a gente fica aqui criando essas... Então, a gente diz o seguinte, ó, os autores concluíram que as crianças trans mostraram uma identificação tão automática com o gênero que escolheram quanto as crianças cisgênero, ou seja, que, ao contrário das trans, identifica seu sexo do nascimento. Foram várias perguntas que foram feitas, então a resposta das perguntas viram que o psiquismo dela era tranquilo, igual do pessoa comum. Ou seja, então está mostrando que não é fingimento, que não é, né, é um trem real que está no íntimo da pessoa. Então, nossos resultados mostram que as crianças trans não são confusas, rebeldes, nem estão simplesmente fingindo ser o que não são. Crianças trans existem, e a identidade que cultivam está bastante arraigada nelas. Fevereiro de 2016, essa reportagem. É coisa bem recente. Esse mais recente ainda. 2 de junho de 2016. Na cidade de Nova York, uma comissão de direitos humanos juntou para oficializar essa multiplicidade de gênero, de preferências sexuais, que serão 31 gêneros diferentes. Então, é a sociedade agora já aceitando a coisa de uma forma natural, como faz parte do processo. Cada um enquadra onde que achar melhor. E daí? Conhecem? Pois é o cara, Dr. Drauzio Varela.
Sempre houve e haverá mulheres e homens que desejam pessoas do mesmo sexo. Porque essa é uma característica inerente à condição humana. O que ele está falando? Isso é coisa natural. Com persistência e determinação, eles podem controlar o comportamento sexual, mas o desejo não. Ou seja, eu tenho um desejo, eu posso controlar se faço sexo ou não, mas o desejo não tem. Então, em concluir, o desejo é uma força da natureza mais íntima de cada um de nós. É água que corre montanha abaixo, ou seja, ninguém segura. Não tem como. O desejo não. O Conselho Federal de Medicina, através da resolução 1955 de 2010, ele estabelece algumas condições para aquelas pessoas que queiram fazer a operação para transformar o sexo naquilo que ele quer. Transgênita. Então, no artigo 3º fala assim, que a definição do transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados. Então, ele estabelece critérios para que as pessoas possam fazer essa operação. 1. Desconforto com o sexo anatômico natural. Desejo expresso de eliminar os genitais. Perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto. Permaneça nesses distúrbios de forma contínua, ou seja, não pode ser, né? E consistente, por no mínimo 2 anos. E, obviamente, a ausência de transtorno mental. Que a seleção dos pacientes para a cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médicos, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social. Então, não é uma pessoa que define, é uma equipe de médicos de várias especialidades que vão definir se a pessoa pode fazer a operação ou não. Né? Então, fez esse diagnóstico, com esse diagnóstico, então o cara pode caminhar, não quero mudar de sexo. Mas, além disso, ele tem que ser maior de 21 anos. Eu até acredito que essa limitação da idade se refira à pessoa individual, porque se um pai autorizar, eu acho que ele é obrigado a fazer. Né? Um filho menor de 21 anos. Isso é o que eu acho, não estou com muita certeza. Quem é da área de direito aí, que se quiser ajudar, por favor. Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. Você tem um problema de saúde que não pode fazer a cirurgia, então, nesse caso, não faz. Mas que faz. Então, esses são os critérios. Né? E isso também, de certa forma, eu já vejo como um avanço da sociedade, em permitir que as pessoas se sintam confortáveis dentro daquilo que ela quer, deseja ser. Como nós, os espíritas, devemos agir? Estão caminhando para o final, gente. Divaldo. O espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros, uma vez que o seu corpo de princípios não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser no rumo da felicidade. Pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar. Ok? Isso aqui é um trecho da entrevista do Chico no programa Pinga Fogo. Eu achava que era a opinião do Chico, mas em depoimento que eu descobri recentemente, Chico fala que nesse programa Pinga Fogo ele estava 100% guiado por Emmanuel. Tá certo? Só tem 2 momentos que não era Emmanuel. Um que ele falou do caso do avião, que riu o tempo todo,
E no final que ele recebeu a mensagem de um espírito, seu nome Ciro Gomes, qualquer coisa assim. Não lembro de datar. É Ciro com certeza, ou Ciro Costa, sei lá, não lembro. Então é isso aqui reflete, vamos dizer assim, a opinião de Emmanuel mesmo, tá? E eu achava que era de Chico, mas não é. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou o bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana, ou seja, coisas naturais. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores dos sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. É muito claro. Irmão Mateus, a doutrina nos convida à sublimação do sexo em qualquer que seja a conduta sexual, para que o espírito não se mantenha preso às emoções animalescas e materiais, podendo evoluir mais rapidamente. Ensina-nos que os espíritos mais evoluídos moralmente já sublimaram o sexo, pelo amor fraterno e pela simpatia e afinidade. Agora, que lendo aqui, eu lembrei que eu queria falar um negócio, só que eu esqueci. Foi falado que, quando a gente chegar na condição de angelitude, vocês lembram do texto que falou? Que aí nós vamos ficar... E aí eu lembrei da comparação interessante, porque, normalmente, quando a gente fala a respeito do anjo, você fala assim, anjos não têm sexo. É instintivo. Então, está afirmando que, realmente, que naquela condição você não tem mais, né? Legal. Como o Espiritismo vê as uniões homoafetivas. Então, este é o termo que eu acho que vai acabar prevalecendo. Eu não sei onde a Ângela tirou essas informações, que ela não pôs à fonte, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu gostei até demais da posição dela. Então, diz o seguinte: uma vez existindo o amor, o respeito e o companheirismo entre os parceiros, como é o caso das uniões estáveis, não existe a implicação espiritual pelo fato de serem do mesmo sexo. A homossexualidade pode ser facilmente entendida através do fenômeno da reencarnação, no qual um espírito pode precisar vivenciar o sexo oposto, mas ao reencarnar, ainda não se sente ajustado ao novo corpo e suas necessidades. Outros ainda podem vir com a polaridade sexual invertida por necessidade de enfrentar as dificuldades de cunho social inerentes à nossa época como forma de crescimento moral. Em todos os casos, vale ressaltar que nossa postura para com os homossexuais deve ser a mesma em relação a todos os nossos irmãos, conforme a moral evangélica, praticando o mesmo respeito e acolhimento carinhoso que gostaríamos que nos fosse dedicados. Muito bom texto. Acho que isso reflete bem tudo que nós falamos aqui. E em uma opinião de Raul Teixeira sobre a adoção de crianças por homossexuais. Isso também eu coloquei recente, lá não tinha isso lá nas palestras anteriores. O amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, no relento, submetida a todo tipo de excreção, a ser criada, nutrida, abençoada por um lar de casal homossexual? Muita gente assevera que a criança corre risco. Mas como? Nós estamos acompanhando as crianças correndo riscos nas casas de seus pais homossexuais todos os dias? Como é que é? Desculpe. Exatamente, se na casa dos héteros está correndo risco, pedofilia e outras, por que? Então não é o problema quem são os pais. Não é os pais que é o problema. Não é? E fala também o seguinte, não é porque os pais são homossexuais que vai virar homossexual. Porque nós vimos que a coisa está entranhada no espírito. Não é você porque eu quero. É porque já vem entendendo.
Então, por ter pai homossexual, não vai levar as crianças que são adotadas por isso para a questão da homossexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro? Finalizando. Graças a Deus, nós já vimos umas caras aí falando assim, oh, meu Deus do céu. Não está aguentando mais. André Luiz Sutil. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Nós estamos numa época que todo mundo gosta de tirar selfie. Sorrindo, assim, cara sério, qualquer jeito, mas gosta, não gosta? Então, eu vou apresentar uma imagem agora, para fechar com a fala do Divaldo. A imagem é o nosso selfie, de cada um de nós, ok? Não se esqueçam disso, hein? Todo mundo gostou, tá vendo? Muitas pessoas são agressivas com o homossexual devido ao fato de terem conflitos semelhantes. E como não admitem suas dificuldades, nem se dispõem a trabalhá-las, exteriorizam-nas contra outros com ira, pois gostariam de ter a mesma coragem para assumir a sua orientação sexual. Por isso, ao hostilizar o indivíduo homossexual, a pessoa está projetando a sua própria imagem e tentando agredi-la para libertar-se do conflito. Então, cuidado daqui para frente, porque se a gente ficar coisa, nós estamos nos entregando à população. Ok? Aqui nós temos, como eu disse no início, eu tenho cara de pesquisador, então tudo meio assim, mostra de onde que eu tirei, então tudo está aí, a lista das obras que eu trabalhei, para manter esse trabalho. Aqui na internet nós buscamos algumas coisas. Aqui tem a fonte de todas as imagens que eu usei no meu trabalho. Imagens ainda. Deixa eu só voltar aqui, só um pouquinho, peraí. Está vendo esse endereço aqui embaixo? Está vendo? Esse endereço é o link daquele vídeo que eu passei. Só que esse vídeo aqui é no tempo real, porque aqui eu tive que sair cortando um pouquinho de coisa só para pegar a ideia principal. Mas lá está o vídeo total. Deu uns 8 minutos arredondando, ok? Então, quem quiser, é só entrar nesse link aqui que vai ter aquele vídeo que eu passei total. E esse material, como eu faço com todo o meu trabalho, eu publico no meu site. E aí um dia eles fizeram uma avaliação na Casa Espírita lá em Belo Horizonte, né? Para saber como é que os palestrantes estavam indo e tal, aquele negócio todo. Aí um cara falou assim, pô, rapaz, teve um cara que só veio para fazer propaganda do site dele, não sei de que ele estava falando. Os caras não entendem, eu estou querendo compartilhar meu trabalho com vocês. Eu não ganho um centavo se você entrar no meu site. Olha a mentalidade das pessoas. Então, meu trabalho está no meu site, disponível para quem quiser. Quem quiser, eu vou pegar esse trabalho, vou fazer palestra com ele, não vou nem falar que é do Paulo, não tem problema nenhum, não faço questão disso. Isso não é meu. E aqui tem o meu site, além do site, tem. Aí você vai entrar no site, está assim, palestra em slide, você pode entrar lá, vai ter a lista. Este material tem 2 tamanhos, 1.0, que é 1 hora, e 1.5, que é 1 hora e meia. Tá? Esse aqui que é o mais extenso. E toda vez que a gente tem alguma coisa nova que muda, a gente vai lá e muda a versão. Então, se alguém baixar e quiser, depois vai acompanhando a versão. Tá? E tem o meu e-mail, porque obviamente que não dá para a gente explicar tudo. Alguma coisa pode ter ficado meio no ar, meio perdida, então deixa o e-mail para quem quiser. E se interessar, pode passar um e-mail para mim. Dentro da possibilidade, a gente tem o maior prazer em poder responder ou esclarecer dentro, como eu disse, da nossa capacidade. No mais, agradeço a casa pelo convite. Espero que tenha só provocado reflexões, porque o nosso papel é este, de provocar reflexões para que a gente possa mudar de atitude, que isso que é importante, né? E tratar esses irmãos de uma forma normal, entendeu? Vamos participar de mediúnica, vamos fazer palestra, vamos, não tem que ir lá diferente não, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês.